Pronto. Bom, Nicolas, acho que você já conhece o Inova Cerrado, a iniciativa aqui, então eu vou passar de forma um pouquinho mais breve. Não tem como falar em Inova Cerrado sem antes a gente retomar o que é Cerrado, o que é esse bioma. Cerrado é um bioma, o que é um bioma? Né, de forma bem simples, é uma delimitação de uma área geográfica que tem plantas, que tem animais, ou seja, então tem fauna, flora, clima, temperatura específicos, característicos de uma área geográfica em específico, que nesse caso é o Cerrado. E aí, quando a gente olha para o Cerrado é um bioma muito rico, tem aí 12 mil espécies de plantas aproximadamente. Dessas 12 mil, 4 mil e pouquinho são endêmicas, ou seja, não ocorrem em nenhum outro lugar do mundo. É o segundo maior bioma da América do Sul. Pensando em delimitação de área geográfica no Brasil, ocupa 22%. Então, 22% do Brasil é composto pelo bioma cerrado. Então, o Cerrado é uma região muito rica, né? Tem um potencial muito grande para inovação. Eu acho que alguém está solicitando a entrada aqui. Deixa eu ver se eu consigo aceitar aqui pelo celular. Só um minutinho. Não, acho que não. Vou continuar aqui, então. Bom, então tem uma biodiversidade bem única, pensando em fauna, flora, e aí como converter todo esse potencial do Cerrado em inovação, novos negócios e renda. Então é para responder essa pergunta que surge o Inova Cerrado, que surge esse programa de pré-aceleração, que tem o propósito de gerar novos negócios, agregar valor a empresas existentes e fortalecer o ecossistema da bioeconomia, por meio da inovação, da sustentabilidade e da conexão entre empreendedores da região e empreendedores de outras localidades. Então, de forma mais prática, o Inova Cerrado é um programa de pré-aceleração de ideias. O que significa isso? Eu tenho uma ideia de negócio que seja aplicável de alguma forma ao Cerrado, eu posso me inscrever aqui para passar por todo o processo de validação de uma ideia, para isso se transformar em um negócio. Por estado, são até 30 propostas que vão ser selecionadas, então vão ser selecionadas até 30 propostas em Minas, até 30 propostas em Brasília e até 30 propostas em Goiás. Vão ser 3 meses de capacitação, pessoas especialistas em desenvolvimento de negócio, para auxiliar vocês em toda essa jornada de validação da ideia. Junto com essas capacitações, vão ter também mentorias com especialistas também de mercado, para dar uma consultoria personalizada, um a um, para cada um desses 30 negócios, vão ter mentorias semanais, individualizadas, para entender de fato quais são essas dores ao decorrer desses 3 meses e ir ajudando vocês durante todo esse processo. Tá? E aí o foco desse programa é desenvolver e validar o modelo de negócio, buscando transformar essas ideias propostas em negócios formalizados, em operação e com venda recorrente. Bom, premiação. O que vai ter aqui de premiação? Pensando nos 3 primeiros colocados, então chegou os 3 meses no final, quem ficar em primeiro lugar ganha 10 mil reais, ganha 15 mil reais, quem ficar em segundo lugar ganha 10 mil reais, e em terceiro lugar, 5 mil reais. Ao decorrer desses 3 meses, vocês vão sendo avaliados com o intuito de realmente receber feedback para ir aprimorando o modelo de negócio. E aí, quem for sendo melhor avaliado, ao final vai ser gerado um ranking, e esses 3 primeiros colocados leva essa premiação. Quem pode participar? Qualquer pessoa física que tenha uma ideia de negócio que seja aplicável ao Cerrado, que seja aplicável à bioeconomia,
tem que ser residente no estado base, no qual está concorrendo a vaga. Então, pensando no Inova Cerrado de Minas, essa pessoa precisa estar morando em Minas. Mas a gente tem também o Inova Cerrado em Brasília, então as pessoas que residem em Brasília podem se candidatar também. Pessoas que residem em Goiás, mesma coisa. Então, se vocês conhecerem alguém que residam em algum desses 3 estados base, e quiser indicar o programa, fizer sentido para esse conhecido de vocês, vai ser bacana, vai ser muito bem-vindo. E no mais é isso. Quais são as áreas prioritárias? Porque a gente fala Cerrado, deu para ver um pouquinho que Cerrado é diverso, é amplo, tem muita oportunidade de atuação. E aí, para ficar mais claro, quais são essas possibilidades, quais são essas áreas prioritárias? Poxa, dá para pensar em soluções que esteja dentro da agricultura e pecuária, soluções que esteja dentro aqui de alimentos e bebidas, bioenergia e biocombustíveis, casa e construção, comunicação e entretenimento, ecoturismo e por aí vai. Então, as possibilidades da gente trabalhar com o Cerrado são imensas, né? E aqui são algumas das áreas prioritárias aqui do programa. Para ficar mais claro ainda, algumas possibilidades aqui de trabalhar. Dá para a gente trabalhar com restauro de águas degradadas, com a criação de sistemas agroflorestais, com a comercialização de produtos, óleos e plantas medicinais nativas do Cerrado, georreferenciamento, tecnologias de agricultura de precisão, ecoturismo, mercado de carbono, educação ambiental e por aí vai. Então, assim, aqui são só algumas ideias, alguns direcionadores. Como eu comentei com vocês, ao decorrer desses 3 meses, vocês vão estar sendo avaliados com base nesses critérios aqui. Então, com base no potencial de mercado, então, qual que é a dor que vocês se propõem a resolver e quem que sofre com essa dor? Qual que é o tamanho desse mercado? Qual que é a quantidade de clientes, de potenciais clientes que sofrem desse problema? Qual que é o grau de inovação pensando na bioeconomia? Qual que é o potencial de impacto socioambiental? E, por último, a equipe empreendedora. Então, qual que é a capacidade, qual que é a multidisciplinariedade da equipe, pensando nas competências que a equipe precisa ter para desenvolver o projeto, desenvolver o modelo de negócio. Então, vocês vão ser avaliados com base nesses 4 critérios. Pensando em cronograma, a gente já publicou o edital, né? O time do Sebrae já publicou o edital. É importante ressaltar que essa é uma iniciativa do Sebrae, Sebrae Nacional. Nós aqui, como BetaI, a gente é responsável, é parceiro do Sebrae na execução, então a gente dá esse apoio para executar todas as atividades aqui do cronograma. E aí a gente finaliza as inscrições já dia 25. Então, dia 25 encerra as inscrições, a gente está nos últimos dias aí recebendo candidatura. E aí eu convido todos vocês a contribuírem com o Cerrado, contribuir com ideias que estejam relacionadas a isso. Esse é o QR Code, através desse QR Code vocês vão ter acesso ao link de inscrições, que fica aberto até o dia 25, tá? Então, a gente realmente está nos últimos dias aí recebendo essas candidaturas. Bom, e aí fiz essa breve introdução aqui, mas eu queria chamar o Berna Magalhães. Conheci o Berna no Hacktown, tem poucos dias. Ele é founder da Libra, ele é premiado bronze 2021 e prata 2023 pela Associação Brasileira de Embalagem. Ele é vencedor do troféu Curupira no Design for a Better World em 2023 com o projeto Amazônia de Pé. E aí, Berna, queria muito te agradecer, primeiro, por ter topado estar aqui com a gente. E aí eu vou abrir a palavra para você, compartilhar um pouquinho da sua expertise aí, quando a gente fala de branding e marketing. Beleza, Bianca, valeu. Estão me ouvindo bem? Tudo certo, som? Bacana. Boa noite, gente. Então, foi um prazer, é um prazer estar aqui, foi um prazer conhecer a Bianca e a Paula lá em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Eu vou fazer um resumo do que eu apresentei lá, porque, assim, eu sou de Belém do Pará, aqui o nosso bioma é outro, mas, assim, a gente tem
muita similaridade com relação aos desafios, e a gente percebeu isso atendendo outros biomas pelo programa do Mercado Livre, que a gente atendeu durante 3 anos, 2021, 2022, 2023, e a proposta do Mercado Livre é melhorar o desempenho dos produtos nas plataformas do marketplace deles, né? Então, para isso, precisaria ter bons apelos, bons argumentos de venda, aquele impacto inicial com os produtos. Então, a gente fez um aprimoramento de narrativa, storytelling, né, o discurso da marca, alguma coisa visual também, de redesign de marca, redesign de embalagem. Então, a gente deu esse suporte e aí pôde conhecer também outros produtos de outros biomas, conhecer alguns frutos, algumas sementes, alguns óleos que são diferentes da nossa realidade, mas assim a gente entende essa similaridade de desafios. Então, vou compartilhar aqui minha tela para eu falar um pouquinho do nosso trabalho. Tá uma tela cinza, né? Não está aparecendo? Tá cinza ainda, viu? Será que está carregando? Agora a gente já tá vendo. Tá, beleza, agora sim, né? Tá, deixa Agora eu só botar o picture in para eu. Tá, qualquer coisinha pode me interromper sem problema, se alguém tiver alguma dúvida, ou se falhar o som, qualquer coisa do tipo. tá joia. Então vamos lá. Opa, fiz uma besteira aqui. Ué, peraí que fiz uma besteira aqui. Pronto, agora sim. Então, o tema proposto aqui pela Bianca, né, pelo pessoal aí, o Arthur que falou comigo também, a Paula, foi tratar o brand e o marketing e como isso pode impulsionar o empreendedorismo no Cerrado. E aí, como ela já falou no começo, os biomas eles são compostos por essa relação entre a fauna, a flora, né, todas as particularidades de clima, tipo de solo. Então, essa congregação desses elementos naturais ou de influência também do homem, né, ao longo do tempo, compõe essa perspectiva do que são os biomas. E no Brasil nós temos 6 bem definidos: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. A biota, ela é como se fosse esses micro-organismos, esses microecossistemas que estão inseridos no bioma. Então, quando você tem ali uma reunião de uma vegetação e de uma fauna que contempla boa parte desses elementos, né, vivos que fazem parte do bioma, a gente considera uma biota. E para essa biota ela ser o mais não vou dizer pura, mas assim, o mais rica possível, ela precisa de conservação, que são todos os mecanismos que a gente consegue ali manter aquela região, né? Você preserva, você conserva, e precisa de continuidade. Então, as interrupções, que eventualmente uma estrada, ou algum tipo de interferência de extração ou de monocultura, tudo isso descontinua essa biota, essas biotas ali e prejudica o bioma. Então, por isso que para a gente poder ter a maior riqueza possível, a gente precisa ter essa continuidade com conservação. Essa introdução foi mais para ilustrar essa questão dos biomas. E falando da Amazônia, eu acho que, assim, como não é, talvez, do dia a dia de vocês, e como é promovida na televisão, é basicamente assim: a Amazônia, a gente imagina essa imensidão verde, um rio serpenteado ali, né, uma coisa mais escura, serpenteando. E para nós que fazemos parte aqui do bioma e da realidade da região, essa imagem faz mais sentido para a gente, né? A gente não vê a floresta de cima para baixo, a gente vê a floresta de baixo para cima, e o açaí, o açaizeiro, eles são talvez o principal símbolo, um dos principais símbolos que representam, e essa interferência cultural humana, né, da colheita do açaí, com esse formato de colheita, que você tem ali o peconeiro, que a gente chama, né, a pessoa que sobe na árvore utilizando esse cipó trançado, às vezes pode ser uma palha, pode ser um tecido, alguma coisa, para poder o pé ter essa trava e conseguir subir, e sobe-se com uma velocidade absurda, assim, quem tiver a oportunidade de ver, é bem interessante. E falando um pouco de vocês aqui, né, pegando emprestado aí a referência, para mim, por exemplo, que não sou da região,
o Cerrado, se a gente buscar no Google, a principal imagem que a gente vê é essa, é um pôr do sol, o nascer do sol ali, que gera essa silhueta dessa árvore símbolo do Cerrado também. Essas vegetações todas aqui são bem representativas. Só que eu imagino que para vocês e quem trabalha com a bioeconomia na prática, né, quem trabalha com esse manejo e essa colheita, esse cultivo, esse saber por trás dos ingredientes, tem mais próximo de si uma imagem como essa. A castanha do Baru, por sinal, deliciosa. A gente já trabalhou, teve a oportunidade de trabalhar com a castanha do Baru para a Central do Cerrado. E é um sabor maravilhoso e imagino que faça parte do dia a dia de vocês para extração de óleos, para, enfim, cosméticos e alimentos também. E a gente, enfim, se considera apto nesse tema para falar sobre branding, sobre marketing de negócios da sociobiodiversidade, por a gente ter alguns resultados consistentes de mercado, atendendo clientes no Brasil e fora do Brasil, e participando também de iniciativas políticas, como o Plano de Bioeconomia do Estado do Pará, que foi elaborado em 2022 e está sendo posto em prática, e nós, como ente privado, participamos do debate, ajudamos a construir essa plataforma de governo. Estamos no mapeamento Caminhos para a Amazônia, do Parceiros pela Amazônia, que é a PPA, que é uma spin-off do IDESAN, né, que é um instituto que fica no Amazonas, mas ele congrega toda a Amazônia também. E, de uma forma mais nacional, vamos dizer assim, a gente foi chancelado pelo Design Export, que é um programa da Apex, que é para aprimorar produtos brasileiros para o mercado internacional, e a gente participou de 3 ciclos do programa, então estamos esperando abrir as inscrições novamente, para atender negócios brasileiros que buscam exportar. E a Jauali, que está aqui na imagem, é um exemplo disso, que é uma cachaça do oeste da Bahia, é um município chamado Feira da Mata, e a gente desenvolveu essa embalagem pensando realmente no apelo de uma cachaça para o público que não conhece o que é cachaça. Então, a gente precisava vestir essa bebida com alguns elementos que remetessem também a algo um pouco mais nobre. Então, a gente bebe um pouco ali, literalmente, de outros produtos alcoólicos que têm talvez uma perspectiva de valor mais acentuada, como a tequila, enfim, o rum, eventualmente, e a gente consegue talvez trazer elementos mais sofisticados para a cachaça. Aí trouxe alguns exemplos de açaí aqui, de sorbet e da castanha, que é castanha do Pará, mas assim, comercialmente é muito, muito intitulada castanha do Brasil, então, dependendo da região, a gente posiciona dessa maneira. Como eu falei, a gente atende, tem uma cobertura eficiente no Brasil, parte pelo SEBRAE, que a gente atende em 3 estados, e parte por outros projetos que a gente participou. Como eu falei, fomos parceiros do Mercado Livre no programa Empreender com Impacto Positivo Biomas, que agora chama Biomas a um Clique, que é uma iniciativa para aprimorar essa presença de produtos da sociobioeconomia no Mercado Livre, com algumas facilidades ali de logística, de algumas isenções enfim, de alguma organização ali da plataforma. E a gente atendeu também essas outras instituições aqui, Climate Ventures, RAR e Desan, e fomos parceiros da Ambev na última edição do 100 Mais Labs, que a gente fez algumas palestras como essa aqui para apresentar algum conteúdo voltado para esse melhoramento do discurso da marca, posicionamento, enfim. E aí, como eu falei anteriormente, a Central do Cerrado a gente teve a oportunidade de atender inicialmente pelo Mercado Livre, e depois a gente fez um projeto diretamente com eles, e esses foram alguns dos produtos que a gente trabalhou, tanto farinhas quanto snacks, ali de castanhas, e óleos, e polpa, né, de pequi. Então, a gente recebeu os produtos aqui, teve a oportunidade de provar, então, acho que essa perspectiva de troca é riquíssima e também, como eu falei, os desafios são muito similares, assim, de posicionamento, de buscar seu espaço no mercado, e eu vou mostrar um pouco da ferramenta que a gente desenvolveu, que eu acho que esclarece um pouco melhor para vocês. E aí eu inicio aqui a parte de conteúdo mesmo, com essa pergunta, né, que muitas pessoas fazem, né, tipo, bate no peito para dizer, eu tenho valor, mas, assim, não entende de que forma esses produtos, insumos,
naturais, né, oriundos dos nossos biomas, podem tornar produtos mais valorizados ou eles próprios serem mais valorizados. Então, um bioma, ele pode gerar, né, dentro dessa oportunidade de negócios, oportunidades comerciais, pode gerar o que tem se promovido como bioeconomia. E a bioeconomia ela é dita como um conceito em disputa, numa lógica de que é uma narrativa que pertence, às vezes, a determinadas instituições ou determinados grupos sociais e tudo. Só que, assim, se a gente levar em consideração que é uma palavra relativamente recente, o debate sobre bioeconomia, esse termo aí, eu, particularmente, considero um conceito hegemônico, porque ele foi feito como um guarda-chuva que acaba desarticulando alguns conceitos que sempre vieram carregados pelo quem sempre trabalhou no campo, sempre trabalhou com movimentos agrários e produtos oriundos de fontes naturais, que são pensar em desenvolvimento sustentável, pensar em uma economia verde, falar de sociobiodiversidade, falar o tripé da sustentabilidade, né, você ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Então, isso por si só já traria o que a bioeconomia precisa para ser posta em prática, vamos dizer assim, e até o mais recente capitalismo consciente, ou capitalismo verde também, são conceitos que já estavam pairando sobre negócios como os de vocês, os nossos, e esse termo bioeconomia acaba criando um guarda-chuva estranho, né, que contempla vários negócios que são da economia tradicional, que acabam embaçando, vamos dizer, um pouco o debate. Então, quando você vê, aqui pelo menos no Pará, na Amazônia, as mineradoras, as empresas que trabalham em monocultura, as agroindústrias de monocultura também, elas estão utilizando oportunidades de eventos, patrocinando ideias e tudo, a pecuária também extensiva, estão patrocinando eventos para poder vender essas ideias e utilizando o crédito de carbono ali também como uma economia meio da subjetividade, para buscar leis que beneficiem. Então, é como se fosse esse verniz ecológico que acaba trazendo essa oportunidade de trazer políticas que beneficiem, que tragam isenções fiscais, enfim, que oportunizem alguns créditos ou alguns investimentos internacionais, enfim. Então, acaba ficando uma coisa restrita a quem domina, vamos dizer, a economia desde sempre. E quando a gente incorpora, talvez, essa compreensão de que nós estamos dentro de uma sociobioeconomia, e não só bioeconomia, talvez assim a gente contra-argumente, apresentando que esse conceito de sociobioeconomia, ele contempla a ação humana, né, a influência cultural mesmo, nesse movimento natural, ecológico, que a agricultura não existe sem influência do homem. Então, aí você inclui na sociobioeconomia povos e comunidades tradicionais indígenas quilombolas, agroecologia, agricultura familiar, e o cooperativismo e o associativismo como um esforço ali de união para, enfim, fazer transformar uma realidade a partir de um insumo, um ingrediente ali, um produto ali, não madeireiro, florestal, enfim, dentro da perspectiva do bioma. E aí, com isso, a sociobioeconomia, a gente reconhece esse valor da interferência humana e a gente consegue entender que a cultura ela é fundamental para contar toda essa narrativa, toda essa história de negócio que nós temos, ele tem muita influência cultural. E aí, pensando nisso, a gente consegue trazer talvez uma etiqueta política mais eficiente, pensando que, por exemplo, um programa como esse, de Nova Cerrado, ele traz ali oportunidades, ele traz uma visibilidade, ele traz uma jornada de consultorias, ali assessorias, que pode melhorar a perspectiva, pode trazer talvez algumas conexões e pode, dentro dessa coesão, ter um esforço político de repente buscar incentivos, buscar isenções fiscais, buscar alguma estrutura, como eu até citei o exemplo aqui do plano de bioeconomia do Estado, uma estrutura que favoreça os negócios assim, que, vamos dizer, estão sendo reconhecidos agora, né, com mais valor do que antes, e estão chegando atrasado no sentido de que os negócios tradicionais estão querendo beber dessa água limpa, sabe?
dessa perspectiva da socioeconomia. Então, acho que é uma oportunidade aí essa união, essa coesão, porque sozinhos a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, na lógica da socioeconomia e atendendo esse público aqui, a gente pode considerar que os desafios de vocês, né, da gente, quem trabalha com isso, é ter acesso à ciência, à pesquisa, né, ter possibilidade de fazer testes em laboratório, validações de formulações, de princípios ativos e composição e tabela nutricional, enfim, várias, dependendo do segmento. Aí você tem diferentes oportunidades ou diferentes demandas, mas a ciência e pesquisa é fundamental. Você tem infraestruturas de beneficiamento também, porque acaba que se você tem o produto numa lógica muito artesanal ou muito um beneficiamento mais bruto, você às vezes não consegue ter o que o mercado espera, às vezes com um tempo de prateleira, como um padrão de qualidade, eu vou falar um pouco disso lá na frente, mas, por exemplo, para o consumidor é importante o princípio da familiaridade, né? Então, se determinado produto ele faz espuma, é importante que essa resposta do consumidor à espuma ela seja na mesma medida, ou se o produto é crocante, se o produto, todas essas perspectivas do que a gente espera quando a gente consome um produto, mesmo de uma lógica de um produto industrial, isso acaba se transferindo para os produtos de origem natural, dos biomas, como a gente está falando. Então, a gente precisa, talvez, não ser tão exótico ao consumo desse mercado consumidor que a gente está buscando. Então, por isso que é importante compreender quais são os valores percebidos, aí dando um spoiler aí do que eu vou falar mais à frente, mas quais são os valores percebidos por esse público para aquele segmento que a gente está atendendo. Incrementos tecnológicos no geral, né, de maquinário, processos aí tecnológico, não só tecnologia fabril, mas também tecnologia intelectual, tecnologias sociais, enfim, o que for dentro de incrementos tecnológicos. Políticas públicas, como eu falei, investimentos no geral, e brand aqui puxando para a minha área de atuação, porque para mim, uma das grandes falhas que eu vejo em muitos programas, em muitos processos como esse, não entender que, assim, não, ou então acreditar que o branding é somente uma perfumaria. E não é uma perfumaria, ele é uma possibilidade de você organizar e articular uma intenção e criar todas as evidências para que isso seja percebido da forma como você está propondo originalmente. E aí, falando do brand, falando de como eu entrei nesse universo também, né? O brand, ele é uma ciência, comparado ao marketing, ele é bem mais jovem, então o marketing já está quase lá nos seus 100 anos ali, 80, 90 anos, sei lá, e o brand, ele é uma ciência ali de 25, 30 anos, tanto que os principais pensadores aí do brand ainda estão vivos, né? E aí esses três caras aí, eles têm uma coisa em comum, duas, na verdade. Eles são gringos e são brancos e são homens, três coisas em comum. Então, mas aí, enfim, foi a literatura que eu tinha disponível no começo, né, da minha trajetória. Só que eu comecei a entender, lendo as metodologias e entendendo, que foi uma ciência que foi pensada para grandes organizações que precisavam gerenciar suas ações mercantilistas de expansão e como eles iam ocupar o planeta inteiro, né, com uma mesma mensagem, um discurso unificado, praticamente uma lavagem cerebral cultural mesmo de expansão. Tanto que a globalização, né, ela era percebida como uma pasteurização, né, anteriormente, dentro dessa perspectiva de como foi aplicado. Mas, posteriormente, a gente percebe que a globalização, na verdade, ela serviu para dar evidência e luz para como essas microeconomias elas são articuladas dentro da cultura e dentro das dinâmicas socioculturais. Então, o brand, nessa perspectiva da compreensão que eu tive, é uma planificação de uma teia corporativa global e como isso poderia trazer benefícios para essas multinacionais. E aí, porra, desculpa o palavrão, né? Mas eu fiquei, caramba, então todo esse papo de brand, aí tudo que eu estudei, que eu aprendi, não serve para nada quando eu falo de negócios com origem, né? Que são os negócios aqui que a gente está trabalhando. E aí tá, toda essa compreensão do brand, ele é para você vender mais, ou vender melhor, né? E vender foi se tornando cada vez mais uma atividade complexa, e aí eu digo complexo que é diferente de difícil,
E a complexidade, ela está porque, se antigamente, décadas atrás, você tinha uma competição direta, ali, eu tenho um produto de um segmento, eu tenho, a minha competição é com um produto do mesmo segmento. E aí eu tenho dois, três, né, da mesma, que disputam comigo. E hoje você, por exemplo, deixa de viajar para trocar o celular, ou deixa de comprar um acessório, alguma coisa para fazer um jantar bacana. Então, tipo, você disputa, a venda é muito mais complexa porque você disputa o bolso do consumidor e não necessariamente com um outro concorrente que é direto do seu segmento, da sua categoria de produto. E aí, para vender, você precisa construir uma marca relevante, você precisa ofertar produtos consistentes e você precisa ter resultados lucrativos. E aí, juntando essas três palavrinhas aqui do que a gente precisa para poder vender melhor nesse mundo mais complexo de competição, a gente criou esse diagrama aqui de performance de marca, em que a gente tem a interseção entre a relevância, a consistência e a efetividade ou lucratividade como reunidores dos três conceitos, a gente gera o sentido para a marca. Então, a gente deixou de dizer que a gente faz branding para dizer que na Libra a gente faz marcas com sentido. Então, a busca por sentido dessas marcas, e aí falando já dessa nossa realidade de produtos da sociobiodiversidade, a gente busca sentido na conexão com a natureza, na origem, nos processos mais tradicionais e ancestrais. A gente tem ali nos ativos que são naturais, que gera ali uma medicina tradicional também. A gente tem as influências do clima, as questões do solo, as espécies que realmente melhor performam naquele ambiente, o conhecimento tradicional, os saberes aplicados ali de geração para geração e a união ali de esforços no cooperativismo, no associativismo, para poder, enfim, trazer todo esse sentido à tona. E essa lógica do sentido, ela quando você está dentro, por exemplo, do Cerrado, que a gente está falando aqui, né, que é a pauta de vocês, a gente tem essa relação de pertencimento e identidade. Então, eu pertenço, eu faço parte, eu estou integrado ali àquele ambiente, àquele bioma. E como identidade, eu tenho uma conexão porque eu me relaciono, eu consigo me enxergar, eu consigo identificar ali desde, enfim, o que foi passado da minha avó, do meu pai, da minha mãe, enfim, foi passado para mim, então tenho conexão, eu consigo entender, compreender ali aquelas dinâmicas. E dentro desse contexto aqui de pertencimento e identidade, eu acrescento o design como uma possibilidade de você adicionar uma intenção. Então, você tem ali essa relação de pertencimento e identidade, você tem uma cultura ali que é recheada de simbolismos, recheada de ritualísticas, mas você pode adicionar uma intenção de conceito que você consegue facilitar essa integração e conexão que está ali no pertencimento e identidade e poder gerar uma linguagem que vai causar um princípio de familiaridade, que é o que eu falei ainda agora. Então, a pessoa precisa entender que aquele produto é para beber, é para comer, ele passa na pele, ele passa no cabelo, ele veste, aquilo ali está integrado a alguma relação de uma dinâmica também, de uma oportunidade global de consumo, e as sensações positivas. E o positivo aqui não quer dizer necessariamente bacana somente, mas é você causar sensações afirmativas, é como se eu conseguisse, bacana, eu comprei teu produto, eu entendi o que você quis dizer, eu senti o que você quis dizer, eu consegui ser impactado por aquilo que você promoveu ali como mensagem. E aí a gente, nessa lógica da valorização, a gente cai muito nessa máxima assim de bater no peito para dizer que tem muito valor e falar que as pessoas não valorizam e falar que tem que explicar por que meu produto é caro e dizer que eu estou sempre espremendo minhas margens, que aquilo ali eu queria ganhar mais, eu poderia ganhar mais, eu não consigo fidelizar porque as pessoas compram uma vez e depois não sabem como é que usa, ou não gostou, achou estranho, e não consegue crescer, por fim, né? E aí, sair dessa lógica de você ser apaixonado pelo seu produto, pela sua solução, e entender que as pessoas que vão consumir que tem que ver muito valor. Claro que eu preciso entender que eu tenho muito valor, mas eu preciso, de alguma forma, criar uma ponte, que aqui pegando do grego aqui emprestado a palavra estesia, que é quando eu consigo fazer essa conexão do ter muito valor, para que percebam muito valor na minha oferta,
causando uma experiência sensível, que eu consigo ali criar uma relação de tempo, espaço, imagens, que eu consiga acessar a sensibilidade e percepção do outro de uma forma poética, ali, lúdica, positiva, né? Que eu consiga levar esse resultado, vamos dizer assim, é como se fosse assim, eu consigo me conectar, de fato, com a pessoa a partir do que eu estou apresentando para ela. E aqui eu construo uma relação do valor que eu consigo atribuir, que são os elementos que são a variável que me compete. Então, eu coloco o valor na oferta, mas eu consigo fazer com que aquilo se traduza com um valor percebido. Então, eu não só tenho valor, mas me faço ser visto com valor também. Então, acho que essa dinâmica é fundamental na hora de construir essa relação de percepção de valor por parte do consumidor. E aí, pegando aqui uma lógica da nossa realidade, se qualquer um de vocês vier a Belém e quiser tomar um açaí, é desse jeito que vocês vão tomar o açaí. É o açaí na tigela, desse jeito, parecido com a tigela que eventualmente se toma no Sudeste, no Nordeste, ali com a farinha d'água, que é a que a gente utiliza, e acompanhando de alguma comida, né? Camarão, charque, peixe, etc. E essa aqui é a forma como a maior parte do Brasil e fora do Brasil se consome, né? Como uma guloseima ali adicionada de frutas e outras coisas. Então, aqui foi um insight que eu tive, que dessa lógica de valor, e assim é uma mensagem talvez a mais importante de tudo que eu estou falando aqui, se vocês puderem gravar uma coisa, seria isso. A gente, vocês do Cerrado, vocês não vendem a cultura de vocês. Vocês vendem uma novidade para a cultura de outras pessoas, e o exemplo está aqui. O açaí que a gente toma na nossa cultura é esse. O açaí que as pessoas tomam em outras culturas é esse. Então, a gente leva uma novidade, a gente leva uma coisa que vai ser ressignificada, vai sofrer uma releitura, vai doer no nosso purismo cultural, mas vocês, enquanto proponentes de uma oferta, uma solução, uma ideia, um produto, precisam despersonalizar disso e saber que tanto faz como essa pessoa vai consumir, desde que você consiga levar uma mensagem bacana, uma novidade que tenha aderência e que as pessoas tenham vontade de consumir, não só uma vez, mas repetidamente. E aí, nesse contexto, eu peço a ajuda aqui do meu amigo Rogério Ruschel, que ele tem esse conceito do duplo branding, que pega tudo isso que eu falei, que a gente mescla o que seria um branding local, que é essa identidade, pertencimento de uma oferta que só existe naquele lugar, para um branding global, que você tem características e predicados que te fazem competitivo em outros mercados. Então, é o melhor dos mundos. Você junta produtos que eles têm uma imagem única, que eles têm um local de origem, mas eles carregam conceitos mercadológicos de produtos que fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa em outras sociedades. Então, é essa familiaridade que eu estou falando para vocês. É a gente sair da lógica de que, o meu produto é cultura, o meu produto é... Beleza, você pode ter uma perspectiva de uma experiência no seu local de origem, mas eu acho que dentro dessa lógica de crescimento, expansão, escala, acho que até a Bianca falou um pouco sobre isso, é importante a gente saber como essa mensagem do Cerrado vai chegar em outras culturas e vai ter uma aderência e ter uma adesão. E aí, baseado nisso aqui, a gente... Como é que eu estou de tempo, Bianca? Eu estou perdido aqui. Não, tá bem tranquilo. A gente tem mais 3 minutinhos aqui de agenda. Tá bom. Tá, mas eu tô agilizando já aqui. Tá, então, a partir de tudo isso, a experiência que a gente teve no Mercado Livre foi uma metodologia ágil, que garante essa solução para questões inerentes a qualquer bioma. Então, a gente tem esse mel, essa bebida chamada cachimbo, ela é do sertão. Aqui tem outros produtos da Amazônia, mas como eu mostrei, a gente atendeu a Central também, que é do Cerrado. Essa estrutura de metodologia a gente apresentou nesse congresso, eu e a Carol, minha sócia, que até está na live aí também, que a gente apresentou nesse congresso de branding, e conquistamos alguns prêmios, né, com alguns projetos aqui, tá? E aqui alguns resultados bacanas com alguns clientes, né, que reconhecimento também de premiações e faturamentos. E aí eu quero deixar um exemplo aqui no finalzinho dessa relação de valor e preço. É um exemplo prático, né? Esse nosso cliente, a Blaus, ele é uma indústria de sorvete que vendia um produto de litro com preço de R$ 34. E fizemos um trabalho de design, branding, que nós criamos uma linha específica para produtos do bioma, que a gente chamou de Natureza Blaus, e apresentamos essa solução.
Essa solução ela teve os valores atribuídos de embalagem, melhorou a percepção sensorial, tem características aqui que remetem a uma melhor procedência do produto, a gente mudou o material aqui do plástico para um copo de papel, a gente trouxe elementos que remetem mais à tradição, né? Você tem aqui um selo que traz mais uma flâmula, que traz mais essa ideia de tradição, e um projeto de design bem executado, modéstia à parte. E como valor percebido para o público, a gente teve um produto que trouxe mais prazer, trouxe uma percepção de qualidade superior ao produto anterior, trouxe mais notoriedade para a marca e trouxe mais status para quem consome. E foi um produto premiado, né? Isso não diz nada no sentido enfim, não diz nada no sentido mercadológico, mas acho que é um reconhecimento de qualidade mesmo, de percepção de qualidade. E a gente deu um salto de um produto que custava, que era vendido no atacado a R$ 34,00 o litro, para um produto que, porcionado ali a R$ 8,150 dá um total de R$ 54,00 o litro. Então, você trouxe ali, dentro daquela lógica da marca com sentido, você trouxe muito mais efetividade, porque você tem um resultado prático aqui de incremento financeiro para o negócio. Essa é a ferramenta nossa, Valorigem, em que a gente faz uma avaliação de precificação por categoria, a gente faz uma avaliação de mercado de valores atribuídos e percebidos, a gente faz uma avaliação de produtos de valores atribuídos e percebidos, e a gente entende que outros produtos podem ser feitos a partir do mesmo insumo base e novos produtos que a gente consegue fazer com o maquinário e o conhecimento que a gente tem. Passando rapidinho mesmo aqui, mas quem tiver interesse de fazer contato com a gente para saber um pouco mais sobre o Valorigem ou o trabalho da Libra de Branding, entre em contato, tá aí nossos contatos, site, Instagram, YouTube, que a gente tem algumas coisas ali de cases e tudo, e o telefone. Obrigado aí pela atenção, falei demais, mas é isso, Falou, valeu. não. Tá ótimo, tá perfeito. Muito obrigada de novo, viu, Berner? Igual eu comentei, pessoal, vi a palestra deles lá no Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí, algumas semanas atrás, e assim, quando eu vi a palestra, eu já falei com a Paula que a gente tinha que envolver o Berna, não só nesse momento agora, mas durante o programa também, né? Então, para a gente fechar aqui, pessoal, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida para a gente aproveitar o Berna aqui, ou algum comentário. Quem quiser também não falar publicamente, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, mas estou aqui para responder também. Boa. Eu fiquei pensando aqui, Berna, assim, porque o Inova Cerrado é um programa de pré-aceleração de ideias, né, para quem está começando com uma ideia e quer validar no mercado. Pensando nessas pessoas ou empresas que estão começando agora, qual seria a sua dica, assim, se fosse para resumir um pouquinho, uma dica sua principal, pensando nesse escopo de branding e marketing, o que você iria dar de dica, de sugestão para essas pessoas? Para quem está começando, eu acho assim, quem está começando tem muita leveza, né, no formato ainda, então acho que não querer construir nada muito robusto antes de ter algumas validações, né? Eu acho que quem está começando é o momento ideal para que nem tem aí em sites, plataforma, aquele teste AB, aquelas coisas, né? Então, de tentar fazer alguma coisa de testar mesmo percepções, de testar como as pessoas recebem aquela oferta, né? Antes de você estruturar uma coisa, você Uhum, imobilizar dinheiro com uhum, maquinário, qualquer coisa do tipo, ou fazer grandes investimentos, eu acho que é fazer testes mesmo e ir adaptando ali conforme essa resposta, mas assim, muito consciente do que acho que o mais importante do trabalho de brand é você ter uma matriz. É como se fosse uhum, assim, eu tenho a matriz aqui, aí eu começo a andar para uma direção, deu ruim, eu volto, eu tenho para onde voltar. uhum, Se eu não tenho isso bem construído, não tenho para onde voltar, eu me perco, eu facilmente vou ser atraído por outro caminho ali, que é um caminho qualquer, que não é um caminho que uhum, está bem consolidado. Eu vou dar um exemplo pessoal, que eu uhum, comecei a empreender também agora, em um outro segmento, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, com o que eu faço uhum, da vida, de fato, que eu estou empreendendo com hortas urbanas. uhum, Então, eu comecei a gostar e tudo, estou fazendo aqui em casa uma horta urbana, e eu estou com um ponto comercial que eu aluguei super barato e estou fazendo teste lá. Eu não estou com aquela expectativa de, eu vou abrir todo dia, em horário comercial. Não, eu estou abrindo conforme eu vou sentindo, eu estou conversando com a vizinhança ali do entorno,
vendo qual é o dia bacana para poder fazer uma feira de produtos ali naturais, estou vendo como é que é o movimento da rua à noite. Então, eu estou sentindo desse jeito, assim, não estou, sabe, com aquela coisa de, não, eu vou lá fazer, eu vou abrir, vou botar uma puta placa, sabe? Eu acho Uhum. que antes de fazer qualquer investimento grande, é fazer ir testando a adesão das pessoas, sabe? Uhum. Não, bacana. E durante o Inova Cerrado a gente trabalha justamente isso, viu, pessoal? A gente está o tempo todo pensando pequeno, como é que eu vou gastar menos dinheiro, menos tempo para validar o que eu preciso validar durante os 3 meses, para entender se faz sentido eu continuar investindo tempo, energia, dinheiro nesse negócio. Então a gente sempre pensa nesse pensamento lean, né? Esse pensamento enxuto, esse pensamento ágil de pequenas entregas, pequenas validações durante todo o programa. Bom, mais uma chance aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta final para o Berna? Tá, eu deixei no chat o link de inscrição, sei que vocês já devem ter aí. A gente está nos últimos dias, encerra já dia 25 agora. Então, mais uma vez, eu estimulo todo mundo a se inscrever, a convidar algum amigo ou até algum familiar que tenha interesse aqui no programa, no Inova Cerrado. E, pessoal, a gente continua à disposição, a gente aqui do time da Betaí, caso surja alguma outra dúvida, tá? Estamos 100% disponível. Berna, muito obrigada de novo. Que esse aqui seja só o primeiro momento, a gente vai interagir mais aí ao Beleza. longo do programa. Estou por aqui também, qualquer coisa é só chamar. Boa. Brigadão, viu? Tchau, pessoal. Falou, Boa gente. noite para Um todo abraço. mundo. Abraço.